Oiê. Gente, tudo bem com vocês? Vamos começar o dia hoje, a semana hoje, né? Porque ontem eu não consegui começar o vídeo e barulho, tem muito barulho. Ó, os vizinhos. Mas vamos com barulho mesmo, né? Senão vai ser mais um dia que vai passar. Eu espero que seja uma semana abençoada, de muita produção, que a gente consiga muitas coisas boas essa semana, que a gente tenha muita fé, muita esperança, muita produção, né? Muita gratidão e que dê tudo certo para nós, né? Que fique tudo bem. Eu fiz um videozinho da produção da final de semana, só que eu gravei com o celular virado, parte de prática, né? Mas depois eu vou deixar no finalzinho, tá? Mostrando. Hoje eu não consegui fazer muita coisa, eu só dei uma adiantada aqui, ó, nesse jogo de banheiro. Dei uma adiantada nas 3 peças, ó, né? Que hoje eu trabalhei pela manhã. E aí ficou assim, né? E aí eu dei uma trabalhadinha também, não sei vocês, né? Dei uma trabalhadinha também nessa passadeira, que depois eu quero fazer mais três tapetes, né? E foi só isso, não rendeu muito meu trabalho hoje, né? Às vezes acontece, normal. Eu saí do trabalho às 13, daí eu passei no supermercado, comprar umas frutas, umas coisas que precisava comprar. E aí eu cheguei em casa, decidi guardar as compras e dar uma organizadinha nas coisas. Mas daí eu já vim fazer um crochêzinho, né? Graças a Deus deu tempo de fazer um pouquinho em cada peça, já é uma adiantadinha. Hoje à noite também eu vou trabalhar mais um tempo e aí é amanhã cedo, porque amanhã eu só entro às 13 no meu trabalho. Então amanhã cedo dá tempo de eu dar uma organizada na casa e fazer mais um pouco de crochê. A minha meta dessa semana, eu quero terminar esse jogo de banheiro e esse jogo de passadeira. Sei não, hein? Mas a gente tem que ter metas. E claro, né? Celular cheio de print, cabeça cheia de sonho, de vontade de fazer várias produções, mas estou me contendo. Vamos lá, vamos terminar essa, né? Eu preciso terminar esses. Final de semana até que deu bom. Eu fiz um par de mini passadeiras, né? E fiz a parte dos square desse jogo de banheiro. Eu achei que foi bom, ficou bom, né? O que mais? Queria mostrar pra vocês ali fora que a gente deu uma organizadinha no jardim, mas sem chance, tá muito barulho ali fora. Tranquei toda a casa pra ver se eu conseguia falar um pouco, fazer um vídeo pelo menos pequeno, né? Começando a semana. E daí eu vou mostrando, conforme eu for fazendo a minha produção, eu vou mostrando pra vocês. Queria terminar o jogo de banheiro hoje, queria, mas não sei se vai dar certo, né? Eu tenho que fazer janta ainda, tenho que buscar o neném na escola e colocar umas roupas pra bater. E é isso aí. E aí eu vou ficar fazendo, né? Até 11h30. Às vezes eu faço até meia-noite, né? Mas aí eu não tenho idade mais pra isso. Tô acordando muito cansada. Então eu vou tentar fazer até as 11, mais ou menos, e descansar, né? Eu prefiro levantar um pouco mais cedo. Daí se eu durmo mais tarde é difícil, né? Se a gente dorme. Mas é isso aí, gente. Tô tentando gravar mais vídeo, mas é correria, né? Então vai ter que ser na correria. Vai ter que ser assim, ó, com a cara real. E vamos lá, né? É assim, o nosso dia é assim. Ontem eu queria ter gravado o Cri-Cri, Frisky, Cri-Cri. Não, esqueci de gravar, gente. Eu tenho que pegar o jeito ainda. Esqueci de gravar. Mas vamos ver o que eu consigo. Se eu for fazer alguma coisa, eu vou tentar gravar e colocar nesse vídeo. Mas a prioridade é o crochê, né? É compartilhar com vocês o que eu tô fazendo, o que eu quero fazer, né?
E essa semana a minha meta é essa, é terminar esse jogo de banheiro. Amanhã já é quarta. E essa passadeira ainda faltam 5 fileiras, carreiras e o bico, né? Então, eu não sei não, hein, gente? Eu vou ter que trabalhar bem, né? Mas vamos ver. Vamos ver o que eu consigo fazer. Aí eu vou mostrando pra vocês. Beleza? Bora lá, né, gente? Já fiz a janta, já. As crianças já estão alimentadas. Aí vim aqui crochetar um pouquinho aqui no quarto com vocês, né? E eu tava passando ali, enquanto eu fazia a janta, eu deixei uns vídeos tocando, passando ali e tal. E eu tava vendo uma colega falando, né? Sobre a gente se comparar. Beleza, não é nem o caso de se comparar. No meu caso, é me cobrar. Eu me cobro demais. E aí, eu falava, nossa, como que eu não produzo, né? Todo mundo produz mais que eu. Nossa, eu não consigo produzir rápido. Nossa, por mais que eu faça, por mais que eu me dedique, a minha produção é baixa, é pequena, é pouco, né? E acaba que na correria eu não pesava, né? Então como que eu sabia, né? Que eu não estava produzindo o suficiente para me sentir bem ou para me sentir produtiva. E aí eu resolvi que eu ia começar a pesar. Aí eu passei. Teve uma segunda-feira que eu falei assim, vou começar hoje, né? Ver o que eu vou fazer no crochê. E para eu mudar essa opinião a meu respeito, ou para que eu faça alguma coisa para mudar isso, né? Se eu acho que não tá bom, o que eu posso fazer? O que eu posso melhorar, né? E falei, hoje é um bom dia para começar, segunda-feira. E aí, menina do céu, aquela segunda-feira eu consegui produzir um jogo de banheiro de 3 peças. Eu falei, uau, nossa, né? Tá, aquela semana. E eu falei assim, gente, eu preciso marcar tudo que eu fiz essa semana, porque às vezes faz, vende, entrega, não anota, né? Eu ainda peco muito nisso. E aí, gente, eu produzi, em 15 dias eu já tinha produzido 12 quilos, né? De barbante. Eu falei assim, caraca. Então, assim, o quanto a gente não tô falando de mim. Quanto a gente não para perceber, né? Nem percebe que é produtivo na correria, né? É uma cobrança. E às vezes a gente está sendo produtivo sim, né? A gente está fazendo mais do que a gente pensa que está fazendo, né? E sabe, parar e colocar isso no papel, parar e perceber assim, é muito legal. Eu fiquei tão orgulhosa e isso faz com que você faça mais, que você produza mais, que você se empenhe mais. Nossa, isso é muito bom, né? Seu dia melhora e você fala, poxa, é possível sim, eu consigo, eu dou conta, né? E vai embora, isso, nossa, é muito bom. E a partir de então eu peso, né, anoto, isso me fez tão bem. E às vezes a gente pensa, nossa, fulana produz um jogo de banheiro no dia, como assim? Eu não dou conta. Tudo bem, eu sei que não é todos os dias que eu vou produzir um jogo de banheiro. Eu trabalho fora, eu tenho casa, eu tenho filho, né? Eu faço crochê, N coisas que a gente faz, né? Então, assim, tem dias que eu não faço, tem dias que eu não faço nenhum tapete, né? E tá tudo bem. Diz minha irmã, né? Minha maninga que eu amo. Maninga, te amo. E tá tudo bem, né? Ela falou esses dias pra mim, às vezes a gente não se cobra tanto, né? Queria ser uma mãe melhor, alguém melhor, e às vezes alguém lá de fora, lá de longe, te olha e fala, uau, como que ela dá conta, né? Então, assim, sempre vai ter alguém melhor que a gente, sempre vai ter alguém sofrendo mais que a gente, mais rápido que a gente no crochê, mais produtivo, mais alguém que produz muito menos, né? Então, assim, e tá tudo bem, cada um tem seu tempo, cada um do seu jeito, desde que você esteja feliz com a sua produtividade,
que você esteja se sentindo produtiva. Pronto, né? E pronto. Isso é muito bom. Isso dá um up na gente, né? Você dever cumprido, assim, sabe? De você falar, uau, eu consegui, eu consigo, eu dou conta. E é muito bom, sabe? Então, assim, essa eu não tinha essa noção de quanto eu produzia no mês, de quanto eu produzia na semana, ou do que eu dava conta, do que eu não dava conta. Não é todo dia, não é. E tá tudo bem. Um mês vai ser mais, um mês vai ser menos e tá tudo bem. E o importante é a gente estar feliz, estar de bem com a vida, sabe? Porque às vezes a gente espera tanto para ser feliz, né? E de repente a gente passa por situações que a gente percebe que a vida é muito simples. A vida é muito simples. E nós precisamos de pouco para ser feliz, né? A riqueza está as maiores riquezas estão nas pequenas coisas. Pelo menos eu acho, eu penso, né? Você ter paz na família, você ter paz com os filhos, com seu esposo, ou sozinha, você ter paz consigo mesmo. Isso é maravilhoso, isso não tem preço. E às vezes a gente luta tanto por coisas, sabe? Por coisas. E às vezes a gente perde o tempo de ficar com a família, porque tá trabalhando, porque tá fazendo uma hora extra, porque tá fazendo, né? Eu sei, é normal, né? Eu fiz o técnico de enfermagem, mas acabou que eu nunca assumi, porque eu trabalho de dia, então eu não queria passar a noite no hospital. E acabou que eu nunca assumi nada, né? Nunca trabalhei como técnica de enfermagem. Porque a gente tem que fazer escolhas, né? E eu escolhi ficar com a família, né? Tudo bem quem vai, tudo bem quem trabalha, mas assim, pra mim não daria certo, entendeu? Porque eu já tenho meu emprego de dia e não daria certo. E eu sou feliz com isso, sabe? Eu sou família mesmo. Eu gosto de ficar a família toda junto, sabe? Esses italianos. Então, é assim, de fazer uma comida gostosa, de dividir os momentos, né? É aquela loucura, aquele berreiro, né? Porque casa de italiano já viu como é. Não tem silêncio, né? Mas é muito bom. É muito bom você passar algumas horas, um dia com as pessoas que você ama, um final de semana com a família reunida. Minha família é pequena, mas é muito bom, sabe? Ter as pessoas que você ama por perto. E isso é muito importante. Isso faz muito bem. Mentalmente, fisicamente. Na produção a gente fica mais produtivo. Na segunda-feira a gente está com outro gás, outro up. É muito, muito bom, muito importante. Isso faz muito bem. Então, assim, que a gente não espere, né? Coisas grandes para ser feliz, que a gente aprenda a valorizar cada gesto, cada carinho que a gente recebe, né? Que a gente possa ter mais alegria, ter mais amor no coração com as pessoas. E é isso, viver o dia, né? Gentileza gera gentileza. E isso é muito bom, é muito importante, tá? É isso que eu queria dividir com vocês. Queria fazer mais um pouquinho de crochê. Acaba que eu só conversei, não fiz nenhum pontinho. Mas é isso. Que a gente possa ser feliz e dar valor nas pequenas coisas, né? Claro, a gente vai continuar lutando, né, pelos nossos sonhos, mas que a gente não espere esses grandes sonhos se realizarem para a gente ser feliz, que a gente possa ser grato pela saúde. Qualquer dia eu conto um pouquinho mais da minha história para vocês. Já passei por muita coisa e isso também me ajudou a ver o quanto as pequenas coisas são importantes, sabe? O quanto a gente pode ser feliz, né? Com essas pequenas coisas. Tá bom então? Então tá. Beijo, fique com Deus, até o próximo. Se Deus quiser.